Rom, o Cavaleiro do Espaço, a Irmandade de Mutantes. Episódio de hoje: Rom, o Cavaleiro do Espaço, a Irmandade de Mutantes. Essa história foi publicada em 1982 na revista Rom Space Knight, e aqui no Brasil ela apareceu só em 1987 na revista do Incrível Hulk, da editora Abril, número 53, custava 29 cruzeiros. Como vemos na capa, né, da revista original, o Rom está ali cercado pela Irmandade dos Mutantes. A história, na verdade, começa com o Torpedo. O título original é West Virginia Reel, e aqui recebeu o título de Fuga para o Inferno. Na verdade, você vai entender por que eles escolheram essa tradução aqui, que não tem nada a ver com o título original. Mas na história anterior, o Torpedo havia ganho a habilidade de conseguir detectar a presença de espectros, porque modificaram o visor do seu capacete, e o Rom ele energizou o visor do Torpedo com seu analisador de energia, conferindo ele a capacidade de enxergar os espectros em suas verdadeiras formas. Ele acabou tendo que usar sua nova habilidade no pior momento possível, quando ele estava passando pela fazenda da família Mark, cujo pai da família era um espectro que casou com uma terráquea e acabou tendo um filho híbrido. O Torpedo viu uma forma saindo da chaminé, uma forma que parecia estar assumindo uma compleição humana, estava saindo da chaminé, que é o que havia restado da casa, porque o Rom, na batalha com o híbrido, né, a casa ela foi totalmente destruída, então só havia alguns escombros. E aí que começa a história, o Torpedo indo investigar o que é essa forma se materializando. E aí a forma termina de se materializar e a gente descobre que é o híbrido. O híbrido que o Rom havia, com muito custo e com a ajuda da Kitty Pryde dos X-Men, banido para o limbo, ele havia voltado. Né? É a primeira vez que uma coisa dessa acontecia, né? Que alguém que o Rom havia banido para o limbo voltava. E aí o Torpedo, vendo aquela criatura, ele ataca ela, sem dúvida. Mas o ataque do Torpedo é como se fosse nada para o híbrido. Né? O Torpedo pergunta o que ele é, afinal, né? E ele fala que ele é o híbrido, né? Que ele vai ser a morte para ele, para o Torpedo. Esse quadro aqui, em particular, tem um comentário interessante se a gente observar a expressão do Torpedo do lado esquerdo, né, do quadro esquerdo. Você vê a influência que o Jack Kirby tem no traço do Sal Buscema, né? E como que, na verdade, o Jack Kirby ele, acabou influenciando uma grande parte dos desenhistas da Marvel, né, no período dos anos 60 e 70, até porque o Stan Lee ele queria realmente que os artistas eles mantivessem um certo padrão com o traço do Jack Kirby, né, um traço bem expressionista. Mas vamos em frente. O que acontece, né, com essa luta aqui do Torpedo com o híbrido? Né? Na verdade, a gente não vai saber agora, porque a história pula para um outro lugar onde presidiários estão tirando neve para que um carro consiga passar. Né? Um transporte que está levando presos mais perigosos do que aqueles que estão tirando a neve. Né? Na verdade, esse veículo ele foi construído pelas indústrias Stark, né? É um veículo de transporte especial para supercriminosos, né? Projetado especialmente pelo Anthony Stark, que é o Homem de Ferro.
Esse veículo está transportando 4 supercriminosos que fazem parte da Irmandade dos Mutantes. Eles foram capturados após uma batalha contra os Vingadores, que foi publicada em 1981, na revista anual dos Vingadores, The Avengers, número 10. Uma revista que na capa já prometia bastante coisa, né? O Capitão América derrotado, o Homem de Ferro paralisado, né? A nova Irmandade dos Mutantes, você vai saber porque é nova, um convidado especial misterioso, uma mulher, e o encontro entre os X-Men e os Vingadores. Mais um, né? Porque eles já tinham se encontrado outras vezes. A coisa acabou mal para a Irmandade dos Mutantes, né? E 4 membros da Irmandade foram presos, né? E agora estão sendo transportados para uma penitenciária especial, né? Eles estão em câmaras que mantêm eles em animação suspensa, né? E impedidos de utilizar seus poderes. Bem, a Irmandade dos Mutantes, ela apareceu na 4ª edição da revista original dos X-Men em 1964. O Magneto é o líder da Irmandade original. O Magneto é o primeiro supervilão que os X-Men enfrentam. Na primeira revista, primeira edição dos X-Men, né, a primeira missão deles é enfrentar o Magneto. Lembrando que aqui são os X-Men originais, aqueles que usavam o mesmo uniforme, amarelo e azul, que eram o Ciclope, a Garota Marvel, o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera, né, sempre com orientação direta do Professor X, Professor Xavier. E aí, na 4ª edição, o Magneto retorna para enfrentar os X-Men, só que agora ele está acompanhado, né, de um grupo que ele montou, de outros mutantes. Né? Inclusive, o nome original, né, em inglês, é The Brotherhood of Evil Mutants, né, que é a Irmandade dos Mutantes Malignos. Em português isso é omitido, né, é só a Irmandade dos Mutantes, mas aí eles dão ênfase, né, é a Irmandade dos Mutantes Malignos. Né, que é uma coisa estranha, na verdade, né, porque no começo, né, o Magneto parecia que ele se colocava mais como um vilão, mas gradualmente ele foi se posicionando como, na verdade, um defensor dos mutantes contra a perseguição dos humanos. E a sua história, o seu passado como um judeu que foi preso no campo de concentração, ela acabou sendo transportada, né, para essa sua mentalidade, né, de que assim como os nazistas perseguiram os judeus, os humanos, né, eles iam perseguir também os mutantes simplesmente porque eram diferentes. Mas, nesse momento aqui, esse grupo se apresentava como um vilão, com um grupo de vilões mesmo. Quem era a Irmandade dos Mutantes original? O grupo original. Era o Magneto, líder. O Groxo é aquele que está do lado esquerdo, no canto esquerdo, né? Que o Groxo, o poder mutante dele, né, ele na verdade é um sapo. Né? Ele é um sapo gigante, né? Então ele tem os poderes de um sapo, que são principalmente saltar. Né? Habilidades acrobáticas, né? Ele não tem uma grande força. Ele acaba, na verdade, atuando num papel de bufão do Magneto. Né? Ele é o auxiliar do Magneto, que está ali, na verdade, um lacaio, né? Que não parece ajudar muito e só serve para o Magneto chutar, bater, ofender. Esse é o papel do Groxo menor. Acima do Groxo a gente vê o Mestre Mental. Esse é um mutante que tem poderes telepáticos, ele consegue criar ilusões. Então ele consegue fazer as pessoas acreditarem que estão vendo coisas que não estão ali. Ele pode então fingir que ele tem outra aparência e também mudar completamente o cenário para aqueles que estão ao seu redor. Mas isso é tudo ilusão. Então ele não tem poder real de modificar a matéria. Do lado direito a gente vê 2 irmãos que hoje são mais conhecidos pelos filmes e pela série, né, a série WandaVision, né, que é a Feiticeira Escarlate, que nessa capa parece verde, né, mas é a Feiticeira Escarlate, e o Mercúrio, que é o irmão dela. A Feiticeira Escarlate tem o poder de alterar as probabilidades, então ela usa isso como magia, né, na verdade ela consegue modificar a chance de alguma coisa tenha de acontecer. E o Mercúrio ele tem super velocidade, né? Seria o equivalente do Flash no universo Marvel.
Apesar que a velocidade do Mercúrio ela comparativamente inferior à do Flash. Então essa é a Irmandade dos Mutantes, que, né, foi a primeira equipe contra a qual os X-Men tiveram que se defrontar, a equipe de vilões. Bem, na edição 7 dos X-Men, a Irmandade ela aumenta, ela agrega um novo membro, que é o Blob. O Blob é um mutante que ele tem a capacidade de não conseguir ser movido, né? Então você pode bater nele à vontade, assim, que ele não sai do lugar, né? E ele também tem uma grande força, né, o Blob. O Blob entrou na equipe da Irmandade Mutante na edição 7, em 64, mas na verdade ele já havia aparecido na terceira edição, né? Na terceira edição dos X-Men ele havia aparecido, mas enfrentando os X-Men sozinhos, né? Na verdade, os X-Men tentaram trazer o Blob para o grupo, para ser um X-Men também, mas não deu certo. Ele não se adequou à equipe, né? Ele não conseguiu assim, conviver como um herói mutante, acabou se transformando num adversário do grupo. E a Irmandade dos Mutantes ela sofre uma modificação na edição 141 da revista X-Men, The Uncanny X-Men, nos Estados Unidos, que é uma história extremamente clássica, que rendeu até um filme, apesar que o filme não representa, né, a história de maneira fiel e também não representa da maneira como ela merecia ser representada, né? Que é a história Os Dias de um Futuro Esquecido. É uma história que fala de um futuro no qual os mutantes eles estão sendo perseguidos duramente pelos sentinelas. Os sentinelas, na verdade, eles tomaram conta do planeta, eles se rebelaram contra a humanidade, estão governando a grande parte do planeta. Eles mataram diversos mutantes e mantêm o restante escravizado. Então, nesse futuro, existe um grupo de resistência, que são X-Men sobreviventes, e o Magneto, que agora está atuando junto com eles, que tentam fazer uma rebelião contra os sentinelas, né? Só o problema é que os sentinelas colocam colares inibidores de poder, que impedem os mutantes prisioneiros de utilizar seus poderes, né? Aí tem um mutante que não está prisioneiro, que é o Wolverine. O Wolverine que está no Canadá, que ainda é livre, né, nesse planeta aí. E ele tenta ajudar os seus amigos, né, a se libertarem. E nessa história, a Kitty Pryde, né, ela consegue, com a ajuda da Rachel Summers, que é a filha do Scott Summers, do Ciclope, no futuro. E ela é telepata como a mãe, a Jean Grey. Ela consegue enviar a mente da Kitty Pryde para o passado, para que ela habite o seu corpo jovem e avise os X-Men das coisas que vão acontecer, né, para eles impedirem um evento que vai desencadear o projeto que vai liberar os sentinelas. E aí vai fazer com que aquele futuro sombrio se concretize. Essa é a história dos Dias de um Futuro Esquecido. E aí, o evento que eles têm que impedir, né, ele tem relação com a Irmandade dos Mutantes, né? Só que é uma nova Irmandade dos Mutantes. Uma Irmandade que é liderada pela Mística. A Mística, que aparece aqui do lado esquerdo, é uma mutante de pele azul. Essa é a forma dela verdadeira. Ela não consegue, na verdade, modificar isso, né? Mas ela tem o poder de mudar de forma. Ela pode assumir qualquer tipo de forma humana, né? Mas a forma verdadeira é ela de pele azul. A gente vê que ela é parecida com um mutante também azul, que é o Noturno. Isso não é coincidência, tá? A Mística, então, ela reorganizou a Irmandade dos Mutantes. A gente vê que tem um membro aqui que já fazia parte, que é o Blob, que está do lado direito. Então o Blob é o membro original da Irmandade dos Mutantes. Do lado esquerdo do Blob tem o Pyro. Pyro é um mutante inglês que ele controla fogo. Ele não gera os chamas, ele só consegue controlar
o fogo quando ele já existe. Ao lado esquerdo do Pyro nós temos o Avalanche. O Avalanche é um mutante que consegue provocar terremotos. E sentado no sofá, nós temos a Sina, que é uma mutante que é cega, mas ela consegue prever o futuro. Ela tem habilidades pré-cognitivas. Né? E é a melhor amiga da Mística. Então essa é a Irmandade, a nova Irmandade dos Mutantes, que a Mística organizou para fazer um ataque a um senador que tem um projeto contra os mutantes. Ela pensa que ela vai conseguir, com esse ato, unir os mutantes, né, contra os humanos, né, o Homo superior contra o Homo sapiens, mas é esse evento que acaba, na verdade, provocando, né, a aprovação do ato da lei anti-mutantes e ativando os sentinelas que vão se rebelar contra a humanidade e levar um futuro sombrio para humanos e mutantes. É aqui então que essa nova Irmandade aparece, né? E aqui nós vemos eles agora todos com seus uniformes, né? A Sina do lado esquerdo, no canto esquerdo, né? Aqui é interessante que assim, quando a Sina na sua aparência normal, ela parece uma velhinha ali, né? Mas aí quando ela coloca a roupa dela, o uniforme dela de combate, né? Você vê que ela tem um corpão. Assim, né? Ela usa uma máscara amarela, né? Que ela é fechada sobre seus olhos, até porque ela não enxerga, então não adianta ter abertura nessa máscara. Né? E ela é um grande apoio para esse grupo, porque como ela prevê o futuro, ela consegue avisar todos o que vai acontecer e assim eles se antecipam aos movimentos dos inimigos. Então a Sina ela é o elemento chave aqui de virada para essa Irmandade dos Mutantes. Né? Do lado direito da Sina a gente tem o Avalanche, né, no seu uniforme de combate. Ao centro a Mística, né, a líder. Do lado direito da Mística tem o Pyro. O Pyro ele anda com um gerador de chamas, né, nas costas para ele poder utilizar os seus poderes. Como ele não cria chama, ele não é como o Tocha Humana que consegue criar fogo, né, do nada. Ele tem que ter algum dispositivo para criar o fogo para ele poder manipular. E o Blob, né, com o seu colante. Né? Bem, esse grupo, então, é o grupo que foi preso, pelo menos 4 deles foram presos, após lutarem contra os Vingadores. Né? E eles são levados até uma penitenciária especial, né? Onde eles vão ficar ali mantidos, né? Em celas que vão conseguir contê-los. Né? E aí, quando eles chegam lá, o diretor da prisão está ao lado de uma médica, uma psicóloga, né, que vai estudar esses mutantes. Mas na verdade essa psicóloga aí não é psicóloga de verdade. Tá? Ela está ali, ela assumiu a identidade de um médico verdadeiro, né, e ela na verdade ela faz parte do grupo. Tá? E ela se revela assim que ela consegue ter nas mãos o dispositivo para libertar os seus parceiros. Né? Ela revela que, na verdade, essa nova Irmandade dos Mutantes, ela não era um quinteto, mas um sexteto. Né? E aí ela liberta os seus companheiros, né, de cela. Quem é essa mutante, né, que tem uma mecha branca nos seus cabelos, apesar dela ser jovem, né, ela tem uma mecha branca? Ela é a Vampira. A Vampira apareceu pela primeira vez em 1981, naquela revista dos Vingadores anual, edição 10. A gente vê que ela parece meio escondidinha na capa, né? Quando tem o quadro com a Irmandade dos Mutantes, ela está escondida entre o Blob e o Pyro, né? Com um capuz. É a Vampira. A Vampira ela é uma mutante que tem o poder de absorver poderes de outros seres. E as suas memórias também. Se for humana, ela só absorve a memória. Se tiver superpoder, ela absorve os poderes. Isso é temporário. Ela consegue ficar com os poderes durante só algum tempo.
E na hora, a primeira aparição dela é derrotando o Capitão América, né? E ela fala que ela conseguiu derrotar o Capitão América porque ela absorveu os poderes da Miss Marvel. Né? A Miss Marvel, só que no caso da Miss Marvel, ela absorveu os poderes dela definitivamente. Então ela tem todos os poderes de voo, super força da Miss Marvel, inclusive o seu sexto sentido. E com isso, né, a Irmandade dos Mutantes ela ganha, além da Sina, né, um membro super poderoso, né, que nesse caso, nessa história, é utilizado para derrotar os Vingadores. Né. Aí a Vampira derrota primeiro o Capitão América, né, depois ela derrota o Thor, ela consegue absorver os poderes do Thor, né, e aí começa a dar mais trabalho ainda, né, para os Vingadores, que recebem o auxílio da Mulher-Aranha. Mulher-Aranha salvou a vida da Miss Marvel, que ela foi atirada no mar pela Vampira depois que ela absorveu os poderes, mas a Vampira não sabia que ela tinha sobrevivido. A Vampira ela também derrota o Visão, né, o Sintozoide Visão, né, o marido da Wanda, a Feiticeira Escarlate. E ainda consegue encarar o Magnum. Né? O Magnum é aquele super-herói que foi criado pelo Barão Zemo para derrotar os Vingadores. No final ele morre, mas depois ele ressuscita através do Immortus, que é uma das personalidades do Kang, o Anjo do Tempo. O Magnus ressuscita. O Magnus é um super-herói que ele tem os padrões mentais do Visão. Aliás, na verdade, o Visão tem os padrões mentais do Magno, né? Eu acabei invertendo aqui. E por isso eles têm um certo relacionamento aqui, né? A Vampira não consegue absorver os poderes do Magno, né? Porque ele, na verdade, o Magno tem uma estrutura física diferente. É o único que ela não consegue, mas como ela tem os poderes do Capitão América, da Miss Marvel e do Thor, ela consegue bater o Magno. Essa história, né, de como a Vampira ela absorveu os poderes da Miss Marvel, ela foi publicada em 1992 na revista Marvel Super Heroes. Aí, nessa história, a gente vê pela primeira vez a Vampira com sua roupa verde, sua mecha branca, apesar que a mecha está num lugar diferente, né? A mecha da Vampira, ela fica nas laterais, né? Da cabeça. E aqui, quando ela aparece nessa história a primeira vez, a mecha está no centro da cabeça, né? Como se fosse um moicano ali, né? Branco. Então essa história foi aquela, assim, a estreia cronológica dela. Que você vai falar, não, mas peraí, ela não apareceu em 1981 primeiro? Sim, né? Mas a história que antecede, né, como que ela ganhou os poderes da Miss Marvel, foi publicada em 92. Nessa história, né, ela foi enfrentar a Miss Marvel porque a Mística achava que a Miss Marvel ia matar a Vampira. Porque a Sina havia visto no futuro que a Miss Marvel poderia, né, de alguma forma, custar a vida da Vampira, né, a sua alma. Mas essa visão não ficou claro o que ia acontecer. Então a Mística decidiu que tinha que matar a Miss Marvel. E tentou várias vezes, mandou a Irmandade dos Mutantes atrás da Miss Marvel, ficou perseguindo ela durante algum tempo, não conseguiu. Até que a Vampira, que ela descobriu o que é a sua mãe adotiva, que é a Mística, é a mãe de criação da Vampira. Ela trata ela como filha. A Vampira acabou descobrindo numa conversa que ela escutou que a Miss Marvel poderia matar ela, ou pelo menos a Mística acreditava que isso ia acontecer, e resolveu ela mesma dar um jeito nisso, resolveu o problema. E aí ela foi atrás da Carol Danvers, né, Miss Marvel. Ela absorveu o poder de alguém, que ela não fala de quem foi, mas ela estava forte o bastante para poder lutar contra a Miss Marvel. E foi para cima dela. Né? Só que aquela Miss Marvel reagiu. Né? Reagiu e levou a luta até uma ponte. Né? A Mística descobriu o que está acontecendo, foi atrás, pensou que aí esse seria o dia em que a Miss Marvel ia matar a Vampira,
mas na verdade o que aconteceu foi outra coisa, né? No meio da luta, a vampira tirou sua luva e tocou no rosto da Miss Marvel. E aí ela pensava que ela ia absorver os poderes, né, e as memórias naquele momento, temporariamente, como sempre acontecia. Mas dessa vez não. Dessa vez ela absorveu todo o poder de maneira permanente e todas as memórias. Ela ficou enlouquecida ali com aquela transferência e acabou jogando a Carol Danvers, que estava desmaiada, indefesa, da ponte. Né? Jogou ela da ponte, pensou que ela tinha morrido, mas na verdade não sabia que a Mulher-Aranha estava voando por ali. E é isso mesmo, a Mulher-Aranha voa, tá? É esse negócio absurdo, mas tudo bem. A Mulher-Aranha estava voando por ali, viu um corpo caindo da ponte e salvou a Carol Danvers, né? Aí foi assim que a vampira conseguiu ter superpoder. Porque na verdade ela não tinha realmente um poder particular, né? Ela roubava poderes dos outros, né? Por isso que ela chama rogue, né? Ela é farsante, né? Ela finge que tem poderes, na verdade, né? Porque esses poderes são emprestados temporariamente. Mas no caso da Miss Marvel, a transferência foi definitiva. Né? Essa história era para ter sido publicada em 79, né? Antes da revista anual dos Vingadores, né? Em que então se explicava, né? Que a vampira tirava os poderes da Miss Marvel e aí depois ela enfrentava os Vingadores dessa forma. Mas essa revista foi cancelada. Foi cancelada. A história ficou pronta, mas aí a revista da Miss Marvel foi cancelada na edição 23. Né? Parou ali. Aí, só depois, anos depois, 92, que resolveram reaproveitar a história para poder explicar, afinal de contas, como que aconteceu, né, essa transferência de poderes, e aí publicaram então na revista Marvel Super Heroes. Né? Então, aqui ficou inédito, né, por alguns anos. Bem, então essa é a vampira, né? A vampira que ela foi resgatar então os seus colegas com a sua mãe adotiva, a Mística, né? Que ela estava disfarçada como diretor da penitenciária, né? O diretor Warden Windust. E aí elas dão cabo ali dos guardas que estão na sala e aí se preparam para fugir da penitenciária. Né? Só que tem um problema, né? Tem um problema porque o Blob olha pela janela e vê que tem alguém chegando ali, invadir um ser, né, metálico ali, ele está chegando. E ele pergunta, o que é aquele Homem de Ferro? Né? Os Vingadores estão vindo para cá, mas não são os Vingadores, é o Ron. O Ron, ele veio ali, os guardas da prisão estão atirando contra ele, inutilmente, né? Porque não dá pra entrar na armadura do Ron com balas, né? Ele veio ali porque o Ron cometeu um pequeno engano. O Ron acabou, sem querer, libertando uns presidiários no caminho. Né? Porque, o que houve? O Ron, ele viu o caminhão que levava os supercriminosos, a Irmandade de Mutantes, ele acabou se desgovernando num momento e ia atropelar os presos que estavam tirando a neve. O Ron chegou e salvou eles. Só que o Ron não sabia que eram presos. Né? E aí perguntou para os criminosos o que eles eram, porque eles estavam ali com algemas, correntes, e os criminosos espertos falaram para o Ron, nós somos escravos, né? Somos escravos, estamos aqui, fomos capturados, né? Aí o Ron solta os presos, né? Nessa hora a nave, o veículo especial ali, ele tem um dispositivo que ele consegue decolar, é por isso que eles conseguiram sair dali e chegar na prisão, né? Sem intervenção do Ron. E aí os criminosos, além de fazerem o Ron libertá-los ali, ainda falam que tem um monte de gente, de escravos presos num lugar, né? E mandam o Ron para a penitenciária. Quando o Ron chega ali, né, aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Né? Então o que aconteceu foi o seguinte aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Antes, o veículo, né, que estava levando os supercriminosos, ele acabou ali patinando, né? E os criminosos que estavam tirando a neve, eles escorregaram bem na frente do veículo. Eles iam morrer ali, atropelados. E o Ron chega, o Ron tá voando por ali, ele chega, pousa, né, detém o carro ali, salva os prisioneiros, né? Quando o motorista vê aquele gigante de 2 metros de altura metálico, né, segurando o carro com as mãos,
né, ele já aciona o dispositivo de segurança, né, e decola, né? Ali no interior, né, a Sina percebe que tem alguma coisa ali errada, né? Ela pensava que aquele era o momento que eles iam sair, mas não foi, né? E aí foi que o Ron, ele vê aquilo acontecer, né? O veículo decolando, né? Ele ativa o seu analisador de energia para saber se aquelas criaturas são humanas ou espectros, né? Na hora que ele ativa o analisador, os guardas que ficaram ali acham que é uma arma e disparam contra o Ron. Na hora que eles veem que não acontece nada ali, né? Ele fica em pé, só ali sendo atingido sem nem se mexer. Eles ficam apavorados e saem correndo, largam as armas lá e deixam os prisioneiros. Aí o Ron acaba sendo vítima aí, né, ingenuamente dos criminosos, né, que resolvem aproveitar aqui, porque vem que ele não entende o que são prisioneiros, né, e eles falam que eles são escravos, né, e aí que tem um cara mau que obriga eles a trabalhar forçado, que é o Arden Windust, né, que é o diretor da penitenciária, né. Aí o Ron, ele quebra as correntes deles, né, pensa que não, vou libertar essas pobres pessoas que estão aqui escravizadas, né? E aí ele vai para a prisão, né? E aí os prisioneiros, né, falam, né, que trouxa, né? Que cara burro, né? Soltou a gente aqui, né? Vamos dar no pé agora aqui e deixar, né, ele enfrentar lá os guardas na penitenciária, né? E foi assim que o veículo chegou na penitenciária, voando, né? Aparentemente em segurança, né, mas avisando o que tinha acontecido no caminho, né. E o Ron, ele foi até a penitenciária, aqui que é a história então, né, ela converge, né, que o Blob, ele vê o Ron dentro da penitenciária, porque o Ron chegou ali e ele pensando que era um lugar, né, ruim ali, que as pessoas estavam ali presas, né, por alguém maligno, né, que estava escravizando, ele já chega ali rasgando o portão que nem fosse papel. Né? E aí os guardas ficam apavorados, vendo, nunca viram um negócio parecido ali, né? Só que o Ron percebe que tem alguma coisa errada na hora que os três membros da Irmandade ali saem pelo portão para escapar, a Vampira, o Pyro e o Blob, né? E eles perguntam quem ele é, né? Ele fala, eu sou o Ron, o Cavaleiro do Espaço, né? E aí o Pyro fala, né, que eles são a Irmandade dos Mutantes, e no inglês é a Irmandade dos Mutantes Malignos, né? E que fala para ele sair do caminho, senão ele vai derreter o Ron, né? Aí o Ron percebe que ele deve ter cometido algum engano, né? Que na verdade ali não são pessoas boas que estão ali, são pessoas más. Ele parte para cima do Blob, né? E aí ele vê que o punho dele afunda no Blob sem o Blob se mexer. O Blob dá risada e acha, esse é outro trouxa aqui, né? Que eu vou dar um tapa aqui e mandar ele para fora da prisão. Mas aí o Blob também se espanta. Na hora que ele soca o Ron fica de pé e nem se move, né? Então aí, no caso, inicialmente fica empatado. O Pyro resolve enfrentar o Ron, né? Ele gera ali uma chama, envolve o Ron. O Ron, quando ele vê aquilo ali, né, ele se lembra do seu amigo, né, que pereceu na Batalha de Galador, né, o Incandescente, que tinha um poder parecido com o do Pyro. Né. Mas o Ron não fica ali parado, ali, né, esperando ser tostado. Ele invoca o seu neutralizador e dispara contra o Pyro. Aí um negócio inesperado, né, pela primeira vez, né, o Pyro tem os seus poderes neutralizados, né, a sua chama se extingue, é como se ele fosse apagado. E ainda sentindo grande dor com aquele efeito do neutralizador. Aí a Vampira, ela parte para cima do Ron, né? Ela tem os poderes da Miss Marvel, né? E aí o Ron, ele, como sempre, ele não tem vontade ali de lutar, né? E ainda que ele contra uma mulher jovem ali, a Vampira ainda é quase adolescente ali, né? E o Ron, a princípio, não reage ali, né? Deixa a Vampira atacá-lo, né? E a Vampira pensa que o Ron é um robô, que ele é uma máquina, que não é humano, porque ela bate nele, né? A armadura não racha, não abre, né? Até porque ela é praticamente indestrutível, né? Com os poderes da Vampira.
Aí em seguida a Mística, a Sina e o Avalanche saem, né? E veem o que está acontecendo, a luta, né? Eles querem, na verdade, sair, escapar, né, da prisão, não conseguiram ainda. O Avalanche, ele tenta acabar com aquela luta, né? Só que o problema é que o Avalanche ele foi ferido na luta com os Vingadores e ele quebrou os dois braços. Ele está com os dois braços engessados. Ainda assim, ele tenta usar seus poderes para provocar um tremor, para tentar separar, né, o Ron dos outros. Né? O Ron agora está tentando conter a vampira, né? Com medo de machucá-la. Aí a Avalanche acaba, em vez de ajudar os colegas, acaba ajudando o Ron, porque o Pyro, né, no tremor, acaba batendo na vampira, né, e o Blob também ele acaba voando assim, né, e o Ron ele percebe que o Blob, né, os poderes dele funcionam parecidos com os de um personagem na mitologia grega, que o Ron deve conhecer, mas se você procurar, você vai descobrir que o Anteu é um personagem mitológico que ele enfrentou Hércules. O Anteu era um ser que, enquanto ele estivesse pisando o chão, ele era invencível, né? E aí o Ron, ele então imagina que os poderes do Blob só funcionam enquanto ele está com os pés no chão. E é isso mesmo, né? Enquanto ele está pisando o chão, ele é imovível, né? Mas aí agora, né, fora do solo, né, ele não é páreo para o Ron, né? E o Ron dá um golpe devastador e atira o Blob contra a parede, né, deixando ele desmaiado. Vendo seus colegas ali sendo derrotados, né, as membros femininas do grupo resolvem dar no pé. Né? A vampira leva então voando a Mística e a Sina para fora da prisão, deixando o Ron ali. E o Ron também percebe que a Mística ela é parecida com o Noturno dos X-Men, né? E aí fica pensando, será que tem alguma coisa a ver, né? Eles têm alguma relação? Antes do Ron pensar em persegui-las, né, o verdadeiro diretor da penitenciária e os guardas aparecem, né? E aí o diretor fala com o Ron, a gente viu hoje coisas muito estranhas, né? Mas você é o mais estranho de todos, né? Porque tem uma mulher que muda de forma, um outro que consegue manipular fogo, um que é grande como uma montanha, outro pode causar terremotos, uma cega que vê o futuro, mas você primeiro solta os prisioneiros e agora vem evitar a fuga da prisão, né? E aí o Ron explica então, né, que ele cometeu um engano ali, né, ele interpretou algo mal, né, e foi ingênuo ao acreditar nos prisioneiros, mas que ele vai corrigir aquilo, né? O diretor resolve dar um voto de confiança, né, e até fala que, bem, eu acho que eu não vou conseguir deter você aqui, né, porque você derrotou os prisioneiros que iam escapar da minha prisão aqui, né, e eu não vou segurar você aqui, vou confiar em você. E ele deixa o Ron partir. É uma das poucas vezes que alguém acredita e dá um voto de confiança no Ron, né? Não sai atirando nele. E aí o Ron decola, né? Naquele voo elegante dele, né? Como ele faz, né? Não é que nem o Superman que coloca o braço para frente, né? O Ron decola ali com aquela postura galante dele, como se fosse um anjo ali, e vai atrás das mutantes que escaparam. O trio de mutantes, né? Tenta achar um lugar para se esconder, encontra uma mansão, descem até ali. Só que aí a Sina, ela começa a ver, né, o futuro, e ela diz que ela vê horror, né, e começa a ficar apavorada. Aí a vampira, né, que ela está se sentindo toda ali, porque tem os poderes da Miss Marvel, fala, né, se tiver alguma coisa aqui, ela não vai ser páreo para mim, porque eu tenho os poderes da Miss Marvel, né. Nós lutamos contra os Vingadores, a gente quase derrotou eles, né, quem vai ser páreo, né. Ela arrebenta a porta da mansão. Só que aí quando entram, né, aí as três ficam apavoradas, né? Porque quem está dentro da mansão? O híbrido, né, o inimigo mais temível do Ron, né, até esse momento que ele achou que tinha derrotado, mas que conseguiu voltar do limbo, né? E o híbrido, né, geralmente não tem piedade de ninguém, né? O que será que vai acontecer agora que ele encontrou, né, as três mutantes da Irmandade de Mutantes? Isso você vai saber se assistir o próximo episódio. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. É isso aí.